Graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos iniciando mais um quarto de hora. É isso aí, 15 minutinhos de meditação na palavra de Deus, desafiando você a uma vida de oração, desafiando você a uma devocional. A importância de nós priorizarmos, darmos aí a primazia para o Senhor, né? John Wesley nos disse assim: sustente as mãos que estão caídas pela fé e pela oração. Apoie os joelhos vacilantes. Vocês têm dias de jejum e oração? Ataquem o trono de graça e perseverem. Assim, a misericórdia descerá. Já Charles Spurgeon, ele nos afirma o seguinte: devemos lembrar que o objetivo da oração é o ouvido de Deus. A menos que ele seja alcançado, a oração falhou completamente. As palavras podem ter despertado sentimentos devocionais na nossa mente. Ouvi-las pode ter confortado e fortalecido o coração daqueles com quem oramos. Mas se a oração não ganhou o coração de Deus, ela falhou em seu propósito essencial. Um mero formalista sempre pode orar para agradar a si mesmo. O que ele tem de fazer, a não ser abrir seu livro e ler as palavras prescritas ou dobrar os joelhos e repetir frases sugeridas por sua memória ou sua inclinação? Como a máquina de oração dos tártaros, bastam o vento e a roda e o negócio está arranjado. Da mesma forma, dobrar os joelhos e falar e a oração está feita. As orações do formalista são sempre boas, ou melhor, sempre ruins. Mas o Filho de Deus que está vivo nunca oferece uma oração que agrada a Ele mesmo. Seu padrão é maior que seu feito. Ele se surpreende que Deus o ouça e, embora saiba que vai ser ouvido por causa de Cristo, mesmo assim considera um exemplo maravilhoso de condescendente misericórdia que orações tão pobres como as suas cheguem aos ouvidos do Senhor Deus dos Exércitos, afirmou Charles Haddon Spurgeon. Pode-se dizer com ênfase que nenhum santo preguiçoso ora. Pode haver um santo preguiçoso? Pode haver um santo sem oração? A falta de oração não abrevia a coroa e o reino da santidade? Pode haver um soldado covarde? Pode haver um santo hipócrita? Pode haver vício virtuoso? Apenas quando essas possibilidades são trazidas à existência é que podemos encontrar um santo sem oração. Simular a oração é uma tarefa cansativa, mas não é difícil. Recitar orações de formas decente e delicada não é um trabalho duro, mas orar realmente, orar até sentir o pesado golpe, orar até que os portões de ferro da dificuldade sejam abertos, até que as montanhas de obstáculos sejam removidas, até que a neblina se dissipe, as nuvens se ergam e o fulgor de um dia sem nuvens resplandeça, isso é trabalho duro. Mas é trabalho de Deus e o melhor esforço do homem, nunca o esforço das mãos, da mente, do coração, foi gasto de modo mais proveitoso do que ao orar. É difícil esperar e insistir e orar, e não ouvir nenhuma voz, mas permanecer até Deus responder. A alegria da oração respondida é a alegria de uma mãe em trabalho de parto, quando um filho nasce ao mundo. É a alegria de um escravo cujas correntes foram abertas e que recebeu liberdade e nova vida. Uma visão ampla do que foi alcançado pela oração mostra o que perdemos quando a dispensação da verdadeira oração foi substituída pela pretensão e pelo engano farisaicos. Mostra também como é imperativa a necessidade por santos homens e mulheres que se entreguem à oração fervorosa segundo o exemplo de Cristo. Orar não é uma coisa fácil. Por trás da vida de oração devem estar todas as condições para que ela exista. Essas condições são possíveis, mas não são aproveitadas em um instante por aqueles que não oram. Elas sempre podem estar presentes para quem é fiel e santo,
mas não podem existir nem ser cumpridas por um espírito fútil, negligente e preguiçoso. A oração não vigora sozinha, não é uma realização isolada. A oração está intimamente relacionada com todos os deveres de uma vida religiosa dedicada. É o produto de um caráter constituído dos elementos de uma fé vigorosa e dominante. A oração honra a Deus, reconhece seu ser, exalta seu poder, adora sua providência, garante o seu auxílio. Um falso racionalismo irônico grita contra a devoção que não faz nada além de orar. Mas orar bem significa fazer bem todas as coisas. Se é verdade que a devoção não faz nada além de orar, então não faz nada realmente. Mas não fazer nada a não ser orar, falha, na verdade, em orar, pois as condições antecedentes, coincidentes e subsequentes da oração não são nada mais do que a soma de todas as forças de uma piedade prática e operante. As possibilidades da oração correm paralelas às promessas de Deus. A oração abre uma saída para as promessas, remove os empecilhos no caminho de sua execução, coloca-os em ação ordenada e assegura seus fins de graça. Mais do que isso, a oração, assim como a fé, obtém promessas, amplia sua atuação e acrescenta as medidas de seus resultados. As promessas de Deus eram para Abraão e seus descendentes. No entanto, havia muitos ventres inférteis e muitos obstáculos menores que se interpunham no caminho do cumprimento dessas promessas. Mas a oração removeu todos eles, abriu uma avenida para as promessas, somou na facilidade e rapidez de sua realização, e pela oração a promessa brilhou perfeita em sua execução. As possibilidades da oração estão em aliar-se aos propósitos de Deus, pois os propósitos de Deus e as orações dos homens são a combinação de forças onipotentes. Mais do que isso, as possibilidades da oração são vistas no fato de que ele muda os propósitos de Deus. É da própria natureza da oração implorar e dar instruções. A oração não é negação, é uma força positiva. Ela nunca se rebela contra a vontade de Deus, nunca entra em conflito com essa vontade, mas que ela procura mudar o propósito de Deus é evidente. Cristo disse: acaso não haverei de beber o cálice que o meu Pai me deu? João 18:11. E mesmo assim, ele havia orado naquela noite toda: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mateus 26:39. Paulo tentou mudar os propósitos de Deus em relação ao seu espinho na carne. Os propósitos de Deus estavam determinados para destruir Israel, e a oração de Moisés mudou os propósitos de Deus e salvou uma nação. No tempo dos juízes, Israel fora infiel e estava sendo muito oprimido. Eles se arrependeram e clamaram a Deus, ao que ele respondeu: mas vocês me abandonaram e prestaram cultos a outros deuses. Por isso não os livrareis mais. Juízes capítulo 10, versículo 13. Mas eles se humilharam e abandonaram os deuses estranhos. E Deus não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Juízes capítulo 10, verso 16. E enviou então libertação àquela geração por meio de Jefté. Deus enviou Isaías para dizer a Ezequias: ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Segundo Reis, capítulo 20, verso 1. Ezequias orou e Deus enviou Isaías de volta para lhe dizer: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eu o curarei e ainda te acrescentarei 15 anos à sua vida. Mesmo capítulo de 2 Reis 20, versículos 5 e 6. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída, disse Jonas, capítulo 3, verso 4. Foi a mensagem de Deus que o profeta levou. Mas Nínive clamou intensamente, se arrependeu, e Deus se arrependeu e não os destruiu como os tinha ameaçado. Versículo 10 do capítulo 3. As possibilidades da oração são visíveis nas situações diversas que alcança e nos fins diversos que assegura. Elias orou por uma criança morta e ela voltou à vida. Eliseu fez a mesma coisa. Cristo orou no túmulo de Lázaro e este saiu.
Pedro ajoelhou-se e orou ao lado da cama de Dorcas. E ela abriu seus olhos e se sentou. E Pedro apresentou-a viva às mulheres angustiadas. Paulo orou por Públio e o curou. A oração de Jacó transformou o ódio assassino de Esaú nos beijos do mais carinhoso abraço entre os irmãos. Deus deu Jacó e Esaú a Rebeca porque Isaque orara por ela. José era o filho das orações de Raquel. A oração de Ana deu Samuel a Israel. João Batista foi dado a Isabel, estéril e idosa como era, em resposta às orações de Zacarias. A oração de Eliseu trouxe fome e colheita a Israel, conforme ele orava. Assim acontecia. A oração de Esdras levou o Espírito de Deus a trazer angustiada convicção sobre toda a cidade de Jerusalém e os levou às lágrimas de arrependimento e de volta para Deus. A oração de Isaías fez com que a sombra do sol retrocedesse 10 graus no relógio de Acás. Em resposta à oração de Ezequias, um anjo matou 185 mil homens do exército de Senaqueribe numa única noite. A oração de Daniel abriu-lhe a visão da profecia, ajudou a administrar os negócios de um reino poderoso e enviou um anjo para fechar a boca dos leões. O anjo foi enviado a Cornélio e o evangelho abriu-se ao mundo gentil, porque suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Atos capítulo 10, verso 4. Hebreus capítulo 11, 32 nos diz: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, e de Paulo e Pedro e João e os apóstolos, e de todos os santos reformadores, mártires que pela oração conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento da promessa, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Hebreus capítulo 11, versos 33 e 34. Pai de amor e Deus bendito, há poder, ó Pai, quando oramos e oramos no nome de Jesus. Sabemos que o Senhor nos ouve, ó Pai, perdoa os nossos pecados, falhas, fraquezas. Perdoa-nos, ó Pai, e renova as nossas forças. Dá-nos estratégia, dá-nos sabedoria, dá-nos direção, Senhor. Senhor, nós clamamos, meu Deus. Assim como o Senhor respondeu à oração desses homens, atende o clamor do teu povo. Assim como o Senhor mudou a sentença de Nínive, mudou a sentença de Israel, mudou a sentença do teu povo por tantas vezes, porque havia alguém que clamava. Atende o clamor do teu povo, ó Pai. Quebra toda sentença contrária, levanta, Senhor, a tua mão de poder, vai repreendendo toda investida das trevas, toda a fúria do adversário, vai renovando as forças dos teus filhos, vai abençoando a cada um. Senhor, atende aquele que está enfermo, entra com cura, com milagre. Nós rogamos, meu Deus, no nome de Jesus, apresentamos diante do altar todos esses pedidos, ó Pai, clamamos por esses pedidos, rogamos, meu Pai, aqueles que não estão aqui ainda, que o Senhor possa atender, que o Senhor possa responder, que o Senhor possa operar um milagre, entrar com livramento, entrar com cura, abrindo portas de empregos, restaurando casamentos, restaurando lares, liberando a tua bênção e a tua cura sobre o teu povo, ó Pai. No nome de Jesus, nós apresentamos cada pedido, crendo no teu milagre, no teu livramento, no nome de Jesus. Amém. Orai sem cessar. Persevere em oração, velando nela com ações de graças, que a cada dia você viva o milagre do Senhor, a providência, a bênção que enriquece e não traz dores. Que o Senhor possa te usar, te guardar. Aproveita esses 15 minutos e faz de clamor, faz de intercessão. Continua conectado, ligado ao Santo dos Santos. Se perdeu alguma das nossas devocionais, entra lá no meu blog www.mentoriadosparamentoriar.com sem o BR. E ali você se inscreve, ali também você vê todas as nossas devocionais e vê também todas as mensagens, tá bom? Ou então no canal do youtube.com/torreforte ou ainda na nossa fanpage do Facebook Rede Global de Intercessores. Valeu demais!
mais, fique firme, até a próxima em nome de Jesus.